E se a chave para aprender um novo idioma não estivesse exatamente num livro, mas, quem sabe, num prato de comida? Parece uma ideia diferente, né? Pois hoje a gente vai explorar uma receita poderosa mesmo, que transforma a sala de aula numa verdadeira cozinha. E o aprendizado vira uma experiência cheia de sabor, um jeito de mergulhar de cabeça na cultura. Bom, e aí vem a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? Como é que se encaixa uma cultura inteira no único plano de aula? Pensa bem, todo professor de línguas já se deparou com esse dilema. Porque, vamos combinar, uma cultura é uma coisa imensa, super complexa, cheia de detalhes. A tarefa parece, nossa, gigante, quase impossível de colocar dentro de uma aula só. Mas olha só, a resposta, o tal do ingrediente secreto, é surpreendentemente simples: comida. Pois é, por incrível que pareça, é mais simples e muito mais poderoso do que a gente imagina. Em vez de tentar abraçar o mundo de uma vez só, o grande segredo é focar em algo que conecta todo mundo, não importa de onde a pessoa venha. A comida, ela é essa chave, sabe? A que abre a porta para o universo cultural inteiro. Certo. Então, como toda boa receita que se preze, esse método tem 3 ingredientes principais. São os pilares pedagógicos que sustentam tudo. E são eles, trabalhando juntos, que criam uma experiência de aprendizado que é, sabe, muito mais real, muito mais autêntica. E essa estrutura toda não vem do nada, tá? Ela se baseia num modelo pedagógico bem conhecido, o de Shroom e Glissant, que define justamente esses 3 pilares fundamentais para o aprendizado. Vamos dar uma olhada em quais são eles? Olha só que interessante. O legal aqui é entender como esses 3 pilares se conectam. Primeiro, a gente tem a comunicação, que é a base de tudo. São as ferramentas práticas, sabe? Ler, escrever, falar. Depois vem a cultura, que é o coração da coisa. É o que dá vida, o que dá significado para o idioma. E por último, mas super importante, as comparações. Elas funcionam como uma ponte, ligando o mundo que o aprendiz já conhece com essa cultura nova que ele está descobrindo. Uma coisa amarra a outra. Tudo bem, a teoria é ótima, super interessante. Mas e na prática? Como isso funciona de verdade? Então agora a gente vai entrar na cozinha e ver um plano de aula concreto, passo a passo. Ele foi pensado para aprendizes de nível intermediário e usa a gastronomia para dar um gostinho bem real do Brasil. E o conceito central, o que amarra tudo isso, é o de comida afetiva. Sabe, aquele prato que não só alimenta, mas que aquece a alma, que traz memória de casa, de família, de conforto. E o que é genial nisso é que é uma experiência universal. Todo mundo tem a sua. E quando a gente ativa essa conexão emocional, aquela ideia meio abstrata de cultura vira uma coisa super concreta, super pessoal para cada um. Beleza! Esse aqui é o nosso mapa do tesouro, digamos assim. O plano de aula se divide em 5 etapas, 5 passos bem lógicos. Eles vão guiar o aprendiz desde o comecinho, ativando o que ele já sabe, até o ponto em que ele mesmo vai criar conteúdo. É um processo que vai do mais simples ao mais complexo, de forma bem natural. Então vamos lá, passo 1. A preparação. Aqui tudo começa com os próprios aprendizes. A ideia é que eles compartilhem qual é a sua comida afetiva. E ao fazerem isso, acontecem 2 coisas. Eles ativam o vocabulário sobre comida, sentimentos, mas o que é mais importante, eles criam um laço ali, uma conexão. É o aquecimento perfeito para a jornada que vem pela frente. Ok, agora a gente entra nos passos 2 e 3, que são a compreensão e a interpretação. Aqui, a turma mergulha em materiais de verdade, autênticos. Primeiro, eles leem um post de um blog de viagens sobre feijoada. O objetivo é entender o significado cultural do prato. Depois, eles assistem a um vídeo de receita no YouTube. Aí o foco já muda. A tarefa é identificar os ingredientes, o passo a passo, os detalhes mais concretos. Chegamos no passo 4, que para mim é o momento mágico, a ponte cultural. Aqui, usando um diagrama bem simples, cada um coloca a feijoada de um lado e a sua própria comida afetiva do outro. E aí eles começam a comparar os ingredientes, as ocasiões em que comem, os sentimentos que cada prato desperta. Exatamente nesse ponto que o aprendizado deixa de ser sobre eles, os outros, e passa a ser sobre nós. E para fechar com chave de ouro, o 5º e último passo, a extensão. Agora os aprendizes se tornam criadores de conteúdo. A ideia é que, em grupos, eles pesquisem um outro prato típico brasileiro e criem um pequeno guia para turistas, ou seja, eles aplicam tudo que aprenderam para criar uma coisa totalmente nova, útil e autêntica. Certo. Depois de passar por todo esse processo, qual é o resultado? O que fica de verdade dessa experiência? Bom, posso adiantar que a resposta vai muito, mas muito além de uma simples lista de palavras novas. A grande sacada, o pulo do gato, está bem aqui. O objetivo final não é só a fluência na língua.
É a competência intercultural, é uma mudança de foco. O que se busca é uma fluência cultural, digamos assim. E essa pequena mudança de perspectiva transforma completamente a experiência de aprendizado. Exatamente isso. Ao usar a comida como um portal, o que acontece é que as pessoas não aprendem só uma língua, elas aprendem a enxergar o mundo por uma outra ótica, por uma outra perspectiva. Elas conectam as próprias experiências com as experiências dos outros e, no fim das contas, constroem uma coisa que é essencial, uma ponte de empatia e de compreensão. Bom, e tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? É a hora da gente colocar a mão na massa. A gente apresentou aqui uma receita, mas vamos combinar. Os melhores pratos são aqueles que a gente adapta, que a gente coloca o nosso toque. A ideia agora é pensar como essa mesma lógica pode ser aplicada em outros contextos. Então, fica aqui a pergunta para a gente pensar. Que prato, que música ou que tradição poderia ser o ingrediente principal para desvendar uma cultura? E o que é mais importante, para conectar pessoas. Fica aí a reflexão. A cozinha está aberta.